Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: a palavra de Deus é vida e saúde para o nosso corpo. Está escrito em Provérbios 4, versículos 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Esses versículos em Provérbios diz exatamente como nós podemos encontrar o remédio infalível para qualquer problema que tivermos em nossa vida ou no nosso corpo. Esses versículos dizem que nós podemos ter vida e saúde. E isso, nós sabemos, é o que as pessoas estão buscando. Vida abundante que inclui cura e saúde. Todas as bênçãos de Deus encontram-se em sua palavra, pois ela, eu te digo, é um remédio infalível. E Deus quer que venhamos compreender a vida e o poder que existem em sua palavra. Quando ele fez o mundo, como sabemos, criou a terra, o céu e a grande extensão do universo, através da palavra. Portanto, a palavra de Deus tem poder criador, pois são espírito e vida. Logo, a palavra de Deus é um remédio infalível para qualquer situação ou circunstância que possa surgir em nosso caminho, incluindo, como eu disse, enfermidades e doenças. Isso significa que a palavra de Deus é repleta de vida, saúde e cura, porque a palavra age como um medicamento. Além disso, as palavras de Deus são também palavras de vida e saúde para quaisquer circunstâncias que advenham para a nossa vida. Porque, como nós sabemos, todas as bênçãos de Deus estão contidas em sua palavra. Note que Provérbios 4:20 diz: atenta para as minhas palavras. Isso quer dizer que devemos dar total atenção à palavra de Deus, ou seja, colocar a palavra de Deus em nosso coração e expulsar dele tudo aquilo que nos joga contra a palavra. Retire, por exemplo, do seu coração todas as distrações que te roubam e te impedem de dar atenção integral à palavra. Coloque a palavra em primeiro lugar. Uma razão pela qual as pessoas fracassam em receber vida e saúde de Deus é não acharem a palavra de Deus, não atentarem para ela. No entanto, esses versículos dizem que se você atentar à palavra de Deus ou colocá-la em primeiro lugar, encontrará vida e saúde. E isto é realmente uma afirmação. A última parte do versículo 20 de Provérbios 4 diz: as minhas palavras inclina o teu ouvido. Isso significa fazer a palavra de Deus entrar pelas portas do ouvido, abri-lo para as razões de Deus e engolir as suas palavras pelo ato de ouvir. Mas seja como for, o fato de Deus dizer para você inclinar o seu ouvido às suas razões significa mais do que apenas ouvir a palavra uma ou duas vezes. Por exemplo, as pessoas dizem: mas eu já ouvi isso. No entanto, veja que inclinar os seus ouvidos às razões de Deus é um ato contínuo. Você deve estar continuamente ouvindo a palavra. Então, eu te digo, mantenha os seus ouvidos ouvindo a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, como está escrito em Romanos 10:17. E se você estiver prestando atenção
a palavra de Deus e abrindo seus ouvidos para as suas razões, você estará fechando para todas as outras razões que poderiam tentar roubar a palavra de você, tais como o medo, a dúvida, a incredulidade e a ansiedade. A palavra pode ser vida e saúde para todo o seu corpo agora mesmo. E tudo que você tem que fazer é tomar o medicamento de Deus, a sua palavra, como seu remédio. A palavra de Deus pode ser um remédio, como eu disse e repito, para qualquer situação da vida. Mas, primeiramente, você precisará lê-la e conhecê-la por si mesmo. Você pode escutar a palavra, mas algumas vezes ela pode deslizar por você como água, sem ficar registrada em seu espírito. Porém, se fizer com que ela desça para dentro de você e souber por conta própria o que diz a palavra, sabe o que vai acontecer? Ela começará a funcionar em sua vida. Quando souber que a palavra de Deus é verdadeira, não duvidará ou discordará dela, nem ficará contra ela, pois ela estará arraigada profundamente em seu coração. E estando em seu coração, será um remédio infalível para os problemas da vida. É importante aquilo que você ouve. Provérbios 20, eu repito, diz exatamente o que você deve escutar, se quiser vida e saúde. As minhas razões inclina o teu ouvido. Entretanto, também é importante o que você vê, aquilo em que você fixa os olhos, pois a Bíblia diz: não as deixes apartar-se dos teus olhos, que está no versículo 21 de Provérbios 4. Então, podemos dizer, espera-se tanto que você escute, como você olhe para a palavra de Deus. Isto é, mantenha sua atenção fixa na palavra. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus e na palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para a palavra. Essa palavra não quer dizer que devemos continuamente olhar para a palavra e nunca fazer outra coisa, mas que devemos sempre olhar para ela em lugar das circunstâncias, nos bons e nos maus momentos. Precisamos olhar para as palavras de Deus para as suas razões. Apenas continue olhando para a palavra de Deus. Olhe-as e guarde-as. Onde? No meio do coração. E sabe por quê? Porque então elas serão vida para você. São palavras de vida e saúde. Note, porém, que as palavras de Deus são vida somente para os que as acham. Algumas pessoas nunca as acham, pois nunca inclinam seus ouvidos a elas. Outros nunca as acham porque não atentam para a sua palavra. E tampouco a colocam em primeiro lugar, porém tudo à frente das razões de Deus. Mas se você quiser vida e saúde, precisará fazer algo. Pare, atente para as palavras de Deus. Olhe, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Escute, as minhas razões inclinam teu ouvido. Ou seja, pare e olhe para a palavra e a escute. Não deixe as palavras de Deus apartarem-se dos seus olhos. E eu repito, sabe por quê? Porque resultados completamente tremendos acontecerão como efeito da palavra continuamente diante dos teus olhos. Ela produz resultados, pois as palavras de Deus são vida para os que as acham e saúde para todo o corpo. Como você vê, é algo bem simples. Se as pessoas apenas atentassem para a palavra de Deus, ela seria saúde e cura para elas. A palavra de Deus contém palavras que agem como medicamento.
Porque como está escrito também em João 6,63, são espírito e vida. Há poder na palavra de Deus. Há também cura na palavra de Deus. Repare em Provérbios 4:22. As palavras de Deus são saúde. Então, elas podem curar o nosso corpo, independentemente do que exista de errado conosco. Isso significa que quando você inclinar os seus ouvidos, a palavra estará repleta de vida, saúde e cura para toda a sua carne, para o seu corpo e tudo aquilo que te afligir. Você deve inclinar os seus ouvidos para a palavra, pois ela tem o poder de curar o seu corpo e te libertar. Mas você poderia me dizer, a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus falando comigo. Sim, dizem alguns. Eu sei o que diz a Bíblia sobre cura, mas não acredito que ela ocorra dessa forma. Se você tem essa atitude, você não está inclinando os seus ouvidos para as razões de Deus e para a sua palavra. Em vez disso, está inclinando os seus ouvidos para as suas próprias crenças e opiniões. E alguns cristãos não inclinam seus ouvidos às razões de Deus. Sabe por quê? Porque sempre querem ouvir algo novo da palavra, novas revelações. O único problema é que eles não têm agido de acordo com a revelação que já tiveram sobre a cura. Eles não têm andado na luz da palavra que já possuem. Então, quando alguém prega ou ensina assuntos como fé e cura, esses cristãos dizem, eu já ouvi isso antes. Essas pessoas, eu repito, não estão inclinando os seus ouvidos às razões de Deus. Veja que a palavra não funciona a seu favor simplesmente porque você inclina os seus ouvidos uma ou duas vezes às razões de Deus. Não. Inclinar os ouvidos representa, e eu reforço essa afirmação, uma ação contínua. Você precisa continuamente inclinar os seus ouvidos às razões de Deus, para que a palavra funcione em seu favor. E como ela é um medicamento, isso significa que nós precisamos lembrar que também é um remédio infalível para qualquer coisa, incluindo tudo aquilo que pertence à nossa vida. Tudo aquilo que precisa ser mudado em nossa vida. Então, como devemos tomar o medicamento de Deus e nos apoderar da cura para os nossos corpos? Nós tomamos o medicamento de Deus, resumindo tudo o que eu já disse, fazendo o seguinte: atentando para a palavra de Deus, inclinando os ouvidos para ela, não a deixando apartar-se dos nossos olhos, guardando-a no meio do coração. Na prática, suponha que você tenha sofrido uma doença neste ano ou no ano passado, e o seu médico tenha prescrito certo tipo de medicamento para você tomar. Então, suponha que você adoeceu novamente, agora nesse mês, e o médico prescreveu o mesmo tipo de medicamento que você já tomou anteriormente. A dose do medicamento que você tomou quando precisou não vai lhe causar melhoras se você precisar dele novamente agora. E se você estiver precisando do medicamento, precisará tomá-lo outra vez para que ele possa te auxiliar, não é mesmo? E o mesmo acontece com a palavra de Deus. Você precisa continuar tomando o medicamento de Deus para que ele te beneficie. Você inclina seus ouvidos e Deus promove a cura e a restauração. Porém, a palavra de Deus não irá te beneficiar se você tiver a seguinte atitude: eu já ouvi isso antes. Não, para que a palavra de Deus lhe cause melhoras, você tem de ficar com ela. Você precisa se apoderar dela continuamente. Apoderar-se do poder de cura do medicamento de Deus. A Bíblia diz que a fé é a vitória. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
1 João 5,4. No entanto, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e não por tê-la ouvido. Logo, quando você permanece ouvindo a palavra e se apodera dela, vem a vitória. Em nome de Jesus, que nesse dia de hoje você receba a sua vitória. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que nesse momento muitas pessoas estão doentes, estão com problemas de relacionamento, vários tipos de situações, que somente a Tua palavra, que representa um remédio para nós, é possível para agir e realizar a bênção, a vitória e dar-nos a resposta. E por isso, neste momento, eu quero pedir em favor de todos aqueles que estão doentes nos hospitais, sofrendo, Pai, numa UTI, ou aqueles que estão com dificuldades no relacionamento, no casamento e que necessitam de uma resposta, ou mesmo também que estão passando fome, necessitam de uma provisão. É a Tua palavra que nos diz: o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E nós hoje tomamos posse da nossa cura, da nossa saúde em nome de Jesus. Também, Pai, nós sabemos que muitas pessoas estão tendo falta de alimentos. Então, neste momento, Pai, nós te pedimos, envia-nos a provisão, porque é a Tua palavra que diz em Filipenses 4:19, que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Enfim, a Tua palavra nos diz que tudo que nós pedimos em oração crendo receberemos. E hoje, pelos olhos da fé, nós recebemos a nossa resposta, a nossa vitória e o nosso milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.